Olá, boa noite. O UXTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta segunda-feira. A mania de colecionar objetos. O colecionador, ele é apaixonado pelo seu objeto da coleção, ele ama o seu objeto. São pessoas que têm uma característica que dão um valor maior à possessão do objeto, se desenvolveram com esse traço, né, de reter mais e controlar o objeto. Colocação de selo fiscal nos vinhos importados é obrigatória. Veja agora no UXTV Notícias. A semana que passou foi marcada pelo assassinato do terrorista mais procurado do mundo. Pela televisão, acompanhamos as imagens da reconstituição da operação militar americana que desencadeou na morte de Bin Laden no Paquistão. Este é o assunto do Questões Contemporâneas de hoje. No ano em que se completam 10 anos dos ataques terroristas às Torres Gêmeas em Nova York, o governo americano articula a morte de Osama Bin Laden. Invade a sua fortaleza no Paquistão e elimina do mundo aquele que era considerado o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Quais são as consequências da sua morte para as relações econômicas e políticas? Com a eliminação de Bin Laden, quanto da organização Al-Qaeda foi realmente derrotada? Outro líder já está em evidência. A guerra pelo poder continua. Estamos agora aqui no estúdio o professor de História da UX, Roberto Radins. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, professor, são muitas as questões que podem ser levantadas em relação ao assassinato do Bin Laden e de outras pessoas também na última semana. Mas, de uma forma geral, ele representava ainda esse poder todo que o mundo até lhes dava, em especial os americanos, por uma questão até de revanche dessa história do 11 de setembro? Pois é, a figura do Bin Laden, ela é uma figura simbólica, tá? E como símbolo, ela está marcada a alguns acontecimentos que ocorreram, né? Desses todos, o 11 de setembro é o mais significativo, tá? Eu sou da opinião que hoje o Osama Bin Laden já não representava perigo nenhum como um articulador dos grupos terroristas, porque na realidade a gente precisa perceber que os grupos terroristas, eles agem numa dinâmica diferente daquela que nós estamos habituados. Nós estamos acostumados a imaginar que as organizações, elas precisam de liderança, elas precisam de verticalidade de poder, tá? É o que não ocorre na dinâmica dos grupos terroristas. Esses grupos hoje estão espalhados pelo mundo, tá? Estão espalhados em células que têm autonomia, tá? Que agem sem que haja um poder central que determine o que eles vão fazer, de que maneira vão agir. Tá? Então há uma autonomia. O que liga essas diversas células terroristas, na realidade, é o objetivo comum, que é lutar contra o inimigo. Tá? E esse inimigo, ele via de regra está identificado com o mundo ocidental, ele está identificado com os Estados Unidos. Tá? Então esse inimigo é o que une as diversas células terroristas que agem de forma autônoma. A guerra continua. A guerra continua. Talvez o próprio termo guerra não caiba, né, em termos de explicação para essa relação que marca o século XXI. Uma disputa, Uma disputa, há um embate, há uma luta, né, que se trava entre este modelo ocidental, capitalista, que tem os Estados Unidos como a expressão mais bem acabada, tá? E aqueles grupos que percebem neste modus vivendi, desse modelo de vida dos Estados Unidos, algo que deva ser rechaçado. Por quê? Porque está baseado em cima da exploração, está baseado em cima da ostentação, de uma desigualdade social gritante,
nos Estados Unidos, mas em especial na periferia dos Estados Unidos, né? O nosso país reflete um pouco dessa questão. Então, a guerra, eu não sei se o termo cabe. Tá? O conflito continua. A guerra contra o terror. O conflito o conflito continua, né? Essa tensão Ocidente e terror continua. Claro que aí nós precisaríamos ter muito mais tempo, inclusive, para discutir o que significa terror e terrorismo, que são categorias sócio-históricas construídas muito recentemente, na década de 80 para cá, com o objetivo de identificar um novo inimigo. Porque antes o inimigo não é o terrorista. Se nós pensarmos historicamente, nas décadas de 60, 70, o inimigo era o comunista. Na medida em que a Guerra Fria se esvai, né, há a necessidade da construção de um novo inimigo dentro da mentalidade norte-americana. Ele é o terrorista. E hoje ainda, o que movimenta essa disputa? Na realidade, tanto a época do perigo comunista quanto agora no perigo terrorista, o que movimenta tudo isso é a necessidade de justificar os gastos militares, que são astronômicos nos Estados Unidos. Né? São altíssimos. Então, como é que tu justificarias, por exemplo, gastos militares em tempo de paz? Não justifica. Então, tem que fazer a guerra, tu tens que criar o inimigo. E é isso que os Estados Unidos estão fazendo hoje. Né? Aliado a uma outra situação que é bem pontual dos Estados Unidos agora, que é o lançamento da candidatura do Barack para um segundo mandato. Tá? Essa situação do Bin Laden, ela teria sido estratégica? Me parece que sim, né? Se a gente olhar a vida política recente do Barack, né? Ele se elegeu, a eleição dele, né, foi super badalada, foi importante para que ele tivesse uma opinião pública né, a seu favor. A crise de 2009, 2010 fez com que essa popularidade fosse ofuscada minimamente. Então, o Barack, não o Osama. Sim, o Barack houve uma confusão, normal. Né? O Barack vinha numa situação política complicada, né? Então, nesse momento, ele está tirando todos os créditos políticos. Subiu a popularidade. Muito dentro dos Estados Unidos e, em especial, naqueles países como o Brasil, que refletem muito aquilo que é a notícia norte-americana. Se a gente for olhar na Europa, a repercussão é bem menor do que nós temos aqui, por exemplo, na América Latina. Agora, a organização, a Al-Qaeda, ela teria agora, não sei, você acredita numa possibilidade de uma revanche, uma vingança? Eu não acredito que ela aconteça dentro dessa lógica, porque essa também é a lógica ocidental. Vingança quem fez foi os Estados Unidos. Certo, quando vingaram matou, a morte né? das pessoas. E fez a vingança daquilo que é o padrão norte-americano. Se a gente pensar no século XIX, nos filmes do faroeste, o xerife mata bandido, é esse discurso que a gente percebeu nesse caso. Tá? Então, os grupos terroristas, que nós chamamos dessa maneira, né, eles não agem dessa lógica. Então, provavelmente vai haver ações que talvez sejam menos motivadas por uma vingança da vingança e muito mais por... Eles têm um objetivo, eles sabem por que estão fazendo isso, não fazem sem razão. Nós podemos questionar as razões que eles alegam, tá? Mas, de qualquer maneira, eles agem numa lógica totalmente diferente da que nós estamos habituados. Tá certo, então, professor Roberto Radins, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui. A gente volta a conversar sobre essas razões, porque isso rende um outro bate-papo, né? Ok. Bom, depois do intervalo você vai ver que o Tribunal Regional Federal derrubou uma liminar que desobrigava a colocação de um selo fiscal nos vinhos importados. O Tribunal Regional Federal derrubou uma liminar que desobrigava a colocação de um selo fiscal nos vinhos importados. A decisão também vale para os vinhos que entraram no Brasil a partir de janeiro deste ano e continuam sem selo. Nessa importadora de vinhos de Garibaldi, a adoção do selo de controle fiscal já é realidade. A empresa, que também produz vinhos, utiliza o selo desde janeiro, quando a Receita Federal tornou a medida obrigatória. Com isso, todas as 100 mil garrafas trazidas anualmente de Portugal, da Argentina e do Chile oferecem ao consumidor, além de qualidade, a certeza de ser certificada e livre do descaminho. Desde o 1º de janeiro do ano de 2011, nós como importadores temos a obrigatoriedade de colocar o selo fiscal dos importados nos vinhos importados. Para nós levou algum trabalho, mas a gente adotou a lei para ser colocado os selos.
O cumprimento da medida, porém, ainda não é um hábito para integrantes da Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Bebidas. A entidade, que tinha uma liminar que a livrava do uso do selo fiscal, teve o documento revogado pelo Tribunal Regional Federal. Conforme o presidente da Uvibra, a decisão se estende inclusive aos vinhos que entraram no Brasil a partir de janeiro e continuam sem o selo. A gente sabe que 100% dos vinhos podem ser controlados agora nas gôndolas dos supermercados, nos restaurantes, nas padarias, nas delicatessens, o que não ocorria anteriormente com a vigência desta liminar. Ou seja, anteriormente os associados podiam comercializar sem selo fiscal. E aí a gente não tinha como controlar na gôndola que produto foi contrabandeado e que produto não foi contrabandeado. A implantação do selo de controle fiscal foi determinada pela Receita Federal a pedido da Câmara Setorial da Uva e do Vinho. Nos 3 primeiros meses deste ano, já foram distribuídos cerca de 10 milhões de selos para os vinhos importados. A partir de janeiro de 2012, atacadistas e varejistas só poderão vender vinhos, tanto nacionais quanto importados, desde que tenham o selo afixado nas garrafas. No setor vinícola, a notícia foi bastante comemorada, uma vez que a decisão é em caráter definitivo. Para as empresas do setor, a adoção do selo promove uma concorrência leal no mercado de vinhos, não havendo tratamento diferenciado entre vinhos nacionais e importados, pois todos deverão portar o selo de controle. Não vai mais existir a possibilidade de termos mais uma liminar ou de, eventualmente, alguma outra manobra jurídica que os não interessados no selo fiscal possam utilizar. A gente, com isso, consegue também trazer uma concorrência leal, tanto para nacionais quanto para importados, ou seja, todo mundo está recolhendo todos os valores de ICMS, PIS/COFINS, IPI, ou seja, todos os tributos, tanto federais quanto estaduais, e o consumidor, mais uma vez, vai sair ganhando novamente, porque essa medida não vai impactar em aumento de preço e, ao contrário, vai impactar na certeza do consumidor de consumir algo que é fabricado pelo produtor original. Conforme a Receita Federal, os vinhos importados que entram no Brasil sem o pagamento de impostos já chegaram a gerar perdas na arrecadação estimada em 32 milhões de reais por ano. A partir de amanhã, a UX recebe inscrições para o vestibular de inverno 2011. Neste concurso são oferecidas 3.335 vagas em 59 opções de ingresso em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Canela, Farroupilha e São Sebastião do Caí. As inscrições podem ser feitas até 6 de junho pelo site ux.br. O valor é de R$ 40 até o dia 26 de maio e R$ 50 a partir do dia 27. A prova acontece no dia 26 de junho, um domingo, e tem início a 1h da tarde. O tempo deve mudar no estado a partir de amanhã, trazendo calor e chuva. Vamos conferir a tendência com a Adriana Antunes. Depois do frio dos últimos dias, o tempo vai mudar nesta terça-feira em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Na madrugada, as temperaturas já não serão mais tão baixas. E as áreas de instabilidade que hoje estão localizadas entre o Uruguai, Paraguai e Argentina vão avançar sobre o Rio Grande do Sul, trazendo chuva para praticamente todas as regiões. Inclusive, tem chance aí de temporal e queda de granizo. Em contrapartida, tem os ventos quentes vindo do norte em direção ao nosso estado, que vão trazer uma sensação de abafamento para várias regiões. Na verdade, esse problema aí que a gente vai ter com temporal e queda de granizo acontece por causa desse encontro entre a massa de ar fria que está vindo da Argentina e esses ventos quentes que estão vindo do norte. Aqui na Serra, o tempo amanhã vai ser encoberto e com possibilidade de chuva. A mínima em Caxias deve ser de 10 e a máxima em Porto Alegre deve chegar aos 25. Em seguida, você vai ver uma reportagem sobre colecionadores. Muita gente no mundo inteiro coleciona os mais diversos objetos. Selos, chaveiros, moedas, latinhas e também garrafas de cerveja, canecas, como eu, histórias em quadrinhos e por aí vai. E o que nos leva a colecionar objetos? Veja na reportagem de Thiago Cidade e Juarez Franco. Gabriel é fã de desenhos animados japoneses e de jogos de videogame. Desde 2003,
coleciona bonecos baseados em seus desenhos e jogos preferidos. Comprei um, fui comprando e quando eu vi eu tinha muitos já, né? E daí continuei comprando porque para a coleção ir crescendo e ser mais legal. Grande parte da coleção foi comprada no exterior. Gabriel chegou a ter cerca de 800 bonecos diferentes, mas devido à falta de espaço, precisou se desfazer de alguns deles. Eu comprava sites que nem o eBay ou alguns outros sites mais especializados e fui comprando, né? Então, tem bonecos que eu pagava $5, que aqui custava R$90. Como eu tinha muitos bonecos que estavam guardados, não tinha lugar para expor eles, né? Então, eu acabei vendendo também, porque ficar com o boneco ali guardado no armário não adianta para nada, né? Gabriel não é o único caxiense que coleciona bonecos. Luciano é fã de Star Wars, de George Lucas, e há 10 anos coleciona figuras de ação baseadas na saga. Tamanha paixão que aliou o hobby aos negócios e abriu uma loja de artigos colecionáveis. Sabe quando tu quer acreditar que tu não é o único louco no mundo? Foi mais ou menos assim. Eu acreditava que a cidade do tamanho de Caxias do Sul, né, com o número de pessoas que tem, o número de pessoas que gosta de cultura pop, que vai no cinema, que compra gibis, porque tu vai em qualquer banca, tu encontra a seção de comics, né, de super-heróis. Então isso quer dizer que existe uma demanda, né? E para quem acha que colecionar esses bonecos é coisa de criança, Luciano deixa um recado importante. Hoje, para a pessoa comprar uma figura de ação de luxo, como a gente oferece aqui, ela tem que estar estabelecida financeiramente ou pelo menos ter um planejamento. Então isso quer dizer que as pessoas que compram, elas têm mais de 20 anos. Essa psicanalista explica que há uma diferença entre guardar e colecionar objetos. Guardar tem a ver com memória. Então o que a gente faz, um livro que tu leu, tu quer guardar, uma viagem que tu fez. Colecionar teria uma intensidade muito maior, seria guardar especificamente um tipo de objeto e ter um afeto especial por ele. O colecionador, ele é apaixonado pelo seu objeto da coleção, ele ama o seu objeto. São pessoas que têm uma característica que dão um valor maior à possessão do objeto, o que de certa forma também protege das demais relações afetivas e sociais a tendência à possessividade. E para quem é colecionador de primeira viagem, ficam dicas de quem já é veterano no assunto. No início eu queria comprar 200 bonecos por dia, né? Mas a gente vê que não dá, né? Então o bom é ter paciência, ver o que a gente realmente quer comprar, não sair comprando tudo que depois tu acaba ficando com um monte de coisa empilhada que tu nem gosta tanto, né? Começar com um foco, tipo, se tu gosta de Super-Homem, vai atrás de figuras de ação do Super-Homem. E assim por diante. Não dá para abraçar tudo uma vez definitivamente. Que bom se desse, mas se alguém puder... O que teve a notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.